Gente, vamos falar aqui sobre a busca do Grêmio por reforços. A informação que eu obtive é de que o Grêmio tem 4 negociações principais em andamento nesse momento. Uma delas, todo mundo já sabe, é o TT. A outra é o Savarino, que segue como uma alternativa, segue como um alvo do Grêmio. Já já eu te explico mais sobre isso. E tem outros 2 nomes que ainda não vieram à tona. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre o goleiro Bento, sobre Kahneman e ainda a dívida com o Bright White que segue ativa. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no canal. Na live dessa segunda-feira, dia 29 de dezembro, eu trouxe várias informações sobre os bastidores do Grêmio. E a primeira delas que eu quero dividir com vocês aqui nesse vídeo é essa. No momento, o Grêmio negocia com 4 jogadores para 2026. Essas são as negociações principais, tá? O TT, o Grêmio já tem um acerto com ele. Ele deixou Porto Alegre e foi para a Grécia, porque ele precisa se apresentar na Grécia antes da virada do ano. E o Pablo Bueno, ele vai negociar com os gregos uma liberação. O Grêmio definiu que um dirigente, um integrante do departamento de futebol, é o cara que negocia diretamente com o Pablo. E o Grêmio, nos últimos dias, mudou nos bastidores um pouquinho o discurso em relação ao caso do TT. Lá atrás, a definição é: o negócio é muito difícil. Agora, a definição é: o negócio é difícil. Ao mesmo tempo em que o Grêmio mostra um otimismo, o clube também está com muita cautela, porque o Grêmio soube que outros times brasileiros, e até da Europa, estão de olho no TT. E a relação Grêmio e Pablo Bueno, Grêmio e TT, ela é completamente diferente agora, né, até porque mudou diretoria e tal. Então é uma relação boa. Né? A definição nos bastidores é que é uma relação boa. Só que o cuidado do Grêmio não é nem com o TT e com o Pablo, mas com o Panathinaikos, porque outros clubes podem chegar com uma proposta melhor ou mais tentadora para o Panathinaikos e levar o TT. É por isso que o Grêmio não está abrindo muitos detalhes de qual é a estratégia para conseguir a liberação do TT, os termos do negócio com o TT. Mas ele é um dos 4 nomes que o Grêmio tenta nesse momento. O outro é o Savarino, do Botafogo. O Savarino apareceu já tem alguns dias como uma alternativa do Grêmio para compor o elenco para 2026. E logo depois, a notícia no Rio é de que estava descartado o negócio, porque a família do Savarino não quer deixar o Rio, não quer deixar o centro do país. Uma fonte do Grêmio me disse que o negócio continua de pé, que o Grêmio segue tentando o Savarino, que essa negociação não está encerrada. Tá? É uma negociação em que o Grêmio tenta trocar uma dívida que o Botafogo tem para com ele, Grêmio, pela liberação do Savarino. A definição foi: esse negócio é muito difícil, mas ainda existe a chance, porque o Savarino interessa muito, ele tem características que agradam, que casam bem com o jogo do Luiz Castro, e a gente precisa, a palavra do dirigente, né? E o Grêmio precisa de mais de um ponteiro para esse elenco, mais de um atacante. Então o Savarino continua no radar do Grêmio, o Grêmio segue insistindo na busca pelo Savarino, ainda que saiba que é um negócio difícil. Não pelo Botafogo, até há uma sinalização legal, assim, do Botafogo, mas principalmente pelo Savarino. O Grêmio não desistiu dele e vai tentar uma reviravolta aí nesse caso nos próximos dias, tá? Além do TT e do Savarino, existem outros 2 negócios em andamento. Perguntei quem são esses caras, e aí o dirigente disse: não, estou falando do TT e do Savarino porque já estão aí, estou te dando detalhes, esses outros 2 nomes eu não vou abrir, né? Mas existem outros 2 nomes. Todas as outras negociações que estão sendo faladas aí, vai devagar. São 4 as negociações principais. Existem outros 2 nomes. O Everton Araújo, do Flamengo, ele de fato interessa ao Grêmio, tá? Mas no momento não existe uma negociação, então ele não entra nessa lista dos 4. E o Bento, ex-goleiro do Atlético Paranaense, convocado para a seleção brasileira algumas vezes e que hoje está na Arábia Saudita, também não entra nessa relação. O Bento não está nessa lista dos 4 reforços. Por quê? Mais de uma pessoa de dentro do Grêmio me disse que não procede a informação de que o Grêmio negocia a contratação do Bento. Tá? Você sabe que o Grêmio vai trocar o goleiro titular para 2026. Mas uma das fontes me disse: olha, a gente está renovando com o Grando. A gente tem uma proposta para o Grando aí para renovar por 4 anos. E uma outra fonte, mais recentemente, me disse: o Bento saiu do Brasil por uma Babilônia
e o salário dele é gigantesco. Não procede. Então, a gente tem a confirmação do TT do Savarino e o Bento não aparece nessa lista. Ele está descartado dessa lista, segundo duas fontes de dentro do Grêmio. Tá? E o Everton Araújo interessa, mas não está nessa lista. Resta saber quem são esses caras. Eu não tenho informação de quem são esses outros dois nomes. Comenta aqui embaixo quem que tu acha que é, tá? Bom, sobre o Kahneman, a informação do JP Filho e do Diogo Rossi, ainda na semana passada, é que o Kahneman não está nos planos do Luiz Castro, né? E nas últimas horas na Argentina, surgiu a informação de que o Kahneman já demonstrou interesse em voltar para a Argentina. Pois bem, até onde eu sei, isso não procede. Primeira informação, o Grêmio ainda não procurou o Kahneman para dizer algo a ele. Para dizer assim, ó, tu tá fora dos planos, procura um clube. O Kahneman não foi procurado. Tá? Segunda informação, o Kahneman renovou o contrato em setembro de 25, por 2 anos, até o final de 27. E, até o presente momento, a definição é que ele se apresenta com o grupo do Grêmio para a pré-temporada. Né? E pela relação que ele tem com o Grêmio, se o Grêmio disser que está fora dos planos, uma definição ela está mais ou menos desenhada. O Kahneman não joga em outro time no Brasil. Tá? Essa é a definição. E para encerrar o vídeo, Bright White. Bright White voltou a esse assunto, porque o Gabardo, na coluna dele em GZH, Eduardo Gabardo, craque demais, o Gabardo trouxe a informação de que o Bright White notificou o Grêmio de novo, porque o Grêmio pagou só 5 dos 7 milhões de reais que deve para o atacante dinamarquês. O Bright White notificou, porque está faltando 2, né? Faltando 2 milhões de reais. E o Gabardo deu a notícia de que a relação entre o Bright White e o Grêmio está desgastada. Tá? A informação que eu tenho é que o Grêmio corre para pagar o Bright White até a virada do ano. O Grêmio tem 2 dias aí, né? E o Grêmio também tem valores em aberto com os jogadores. Tá? O Grêmio tem valores ainda em aberto com o grupo de jogadores, valores referentes a 2025. E o Grêmio também busca quitar isso até a virada do ano. Tá bem? O Grêmio pagou recentemente a folha, os direitos de imagem, de novembro. E agora busca viabilizar o pagamento de valores em aberto com o grupo de jogadores até a virada de 2025 para 2026. Tá bem? Eram essas as informações de agora, tá? Sempre te convidando para te inscrever no canal, se não é inscrito, ativar as notificações ali no sininho. O canal agora tem um clube do canal com 3 níveis para te tornar membro do canal. E todos os níveis concorrem a uma camisa da Manto Sagrado, @mantosagrado no Instagram, uma camisa por mês para os membros aqui no canal. Eu te convido também para as lives aqui, segunda, quarta e sexta, de manhã bem cedo, pelo horário de Brasília. Tá bom? Valeu, gente! Por enquanto era isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.